Jesus. Atos capítulo 11. Encheu o seu coração de fé aqui essa noite. Podemos ser igual a Jesus. Temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo quando recebe o Espírito Santo. Então podemos chegar muito longe. Amém? Amém. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 11, o versículo de número 19. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Filícia, Chipre e Antioquia, que não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero muito agradecer o Senhor por essa oportunidade de poder ministrar esta noite. Se o Senhor gerou no meu espírito, é para que viesse essas pessoas ser alimentadas. E nós estamos aqui em Tua presença, porque eu sei que em Tua presença, ó Deus, temos a alegria, temos a paz do Espírito, temos, Senhor, o gozo de receber a Sua palavra. Por isso, enquanto o Teu Espírito Santo fale através de minha vida, estenda a Sua mão sobre esta igreja, sobre este lugar, e abençoa os Teus filhos, curando, libertando. Abra a visão, a mente, o entendimento, para que eles recebam de Ti e da Sua poderosa palavra o que o Senhor vai dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar, olha para mim, sobre a fama dessas coisas. A fama dessas coisas. Aonde você leu comigo, aqui no versículo 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A fama dessas coisas. Guarda isso no seu coração, porque a vontade do Senhor é nos usar. A vontade de Deus é nos abençoar de tal maneira que pessoas possam ouvir o teu testemunho. Pessoas que você nunca viu, e talvez você nunca vai ver, mas chegarão até essas pessoas o teu testemunho. Você crê nesse Deus? Amém. Você crê nesse Senhor? Nesse Deus que opera sinais e prodígios? Então, nós vamos deixar esse versículo por último. E vamos abrir lá em Lucas capítulo 4. Então vamos lá.
E Jesus, cheio do Espírito Santo, versículo 1, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Repete: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, finalmente teve fome. Versículo agora de número 14. Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Olha para mim para você entender. Agora você tem que olhar para mim para você entender. Por quê? Porque eu sei que alguns de vocês não entenderam nada, né? Mas se você olhar para mim e prestar bem atenção, você vai entender. A fama daquilo que Jesus fazia, ela era feita pelo Pai. Tudo que Jesus fazia era o Espírito Santo operando através dele. Era o Espírito Santo curando pessoas através de Jesus. Era o Espírito Santo abrindo a visão dos cegos através de Jesus como canal. Era o Espírito Santo ressuscitando os mortos através de Jesus como canal. O Pai, que é Deus, estava com Jesus, fazendo sinais, fazendo maravilhas, operando na vida das famílias, operando na vida das crianças, dos jovens daquela época, dos casais que estavam com um problema de relacionamento. Era Deus Pai usando Jesus como seu canal. Jesus nunca fez nada, Jesus nunca se movimentou para nenhum lugar sem a direção do Pai. Jesus, ele viveu para o Pai. Jesus não viveu a sua própria vida. Jesus viveu a vida do Pai. Então, todas as maravilhas que aconteciam por onde Jesus passava, era Deus, o Pai, operando sinais na vida do povo. Jesus, ele passou 40 dias jejuando. E diz o texto que, cumprindo-se os 40 dias de jejum, ele teve fome. Então ele se consagrou durante 40 dias a sós. A sós. Só ele e o Pai no deserto. Só ele e o Pai. Durante 40 dias, Jesus não teve contato com ninguém mais. Jesus não conversou com mais ninguém. Apenas ele e o Pai naquele jejum. Quando ele acaba o propósito de jejum, ele é tentado pelo diabo. E ele vence o diabo pela palavra. Ele vence o inimigo usando a própria palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus nunca fazia nada sem que o Pai o mandasse. Então Jesus começou com 30 anos o seu ministério, cheio do Espírito Santo e de poder.
cheio do Espírito Santo e de virtude, poder e virtude. Por onde ele passava, os demônios se manifestavam. Aonde ele chegava, ele era luz, que quem estava em treva via aquela imensa luz. Uma grande luz vinha sobre as vidas das pessoas que estavam em treva. Então, aonde Jesus chegava, ele mandava muitas vezes os demônios calar a boca e não dizer quem era ele, de tão cheio do Espírito Santo ele estava. Porque ele se consagrou. E por ele ter feito isso, Deus começou a usá-lo. Deus começou a mover a vida dele para a missão que ele tinha. Guarda uma coisa no seu coração. Se você tem uma visão da obra de Deus, você vai ter que vencer suas próprias vontades. Você vai ter que vencer o seu próprio desejo. Muitas vezes, você vai ter que deixar de comer e jejuar. Muitas vezes, você vai deixar de sair para um shopping ou dar um passeio em algum lugar só para ficar na presença de Deus. Porque este é o preço. O preço de ser usado por Deus e de ser luz para a salvação do próximo. Porque o seu próximo não é seu pai, sua mãe somente. O seu próximo não é somente o seu vizinho. Por onde você passar, você vai ser luz a alguém. Alguém precisa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Alguém precisa do conselho de Deus, do ensinamento de Deus. E somente quem está separado e consagrado vai conseguir fazer esta obra para o Senhor. Então você leu comigo que o Espírito do Senhor, no versículo 18, o Espírito do Senhor estava sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou a curar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e restauração às vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Não basta você só ter o Espírito Santo. Não basta. Você precisa ser ungido por Deus. E para ser ungido, paga-se um preço. É muito bonito você olhar alguém usado por Deus, alguém que Deus usa com sinais, profetiza e as coisas acontecem. Aí às vezes ficamos: como isso aconteceu? Como isso é possível? Mas Jesus, ele começou a ver a sua fama correr. A sua fama correr. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem Twitter, sem nada, sem nenhuma rede social. Ele viu a sua fama correr. Ele viu pessoas que acabaram de ser curadas por ele sair da reunião onde Jesus estava e correndo para a sua terra e dizer: Jesus me curou. Porque este é o propósito de Deus, meu irmão. Você entrar aqui nessa igreja,
e portas se abrir, libertação acontecer, você sair daqui para anunciar aos teus vizinhos que Deus está presente neste lugar, que Deus cura neste lugar, e esse é o propósito de Deus. Então diz o versículo 14, vamos ler novamente, por favor, o 14, diz assim, então, repete comigo, então pelo poder do Espírito, voltou Jesus a Galileia, e a sua fama correu todas as terras ao redor. A sua fama correu em todas as terras ao redor. Por quê? Porque ele se consagrou. Meu casamento está na luta. Se consagra só para você ver. Se consagra só. Meu pai e minha mãe não se convertem. Se consagra só. Se consagra só. Se consagra e se coloca diante do Senhor para ver o que vai acontecer no mundo espiritual. O que está aprendendo eles, o que está aprendendo sua mãe e seu pai, não vai aguentar não, irmãos. Não vai aguentar não. Porque o poder da oração e do jejum traz a unção de Deus. Então ele recebeu o Espírito, mas recebeu a virtude. A virtude e o Espírito é um elo que forma uma corrente. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não têm poder. Tem pessoas que ela tem o Espírito Santo, mas falta-lhe a unção, o poder, a autoridade. O que falta é isso. Porque estamos assistindo pessoas que estavam na fé, que tinham o Espírito Santo. Pessoas que haviam recebido o Espírito Santo, estavam na fé. Então o inimigo desafiou a pessoa. O inimigo sabe que o que estava dentro da pessoa era maior do que ele. Mas o inimigo ele não se rende assim. O inimigo ele não se encurva assim. Mesmo o diabo sabendo que quem está na vida de um homem de Deus é o Espírito Santo, ele desafia. Por que ele desafia? Porque existe um segredo. E o segredo é a unção. Isaías falou sobre isso, que a unção ela despedaça o jugo. É um jugo do diabo que está sobre a família. A família carrega um jugo pesado. Porque Isaías disse que é a unção que quebra aquele jugo. É a unção que vai quebrar toda a corrente do diabo. Não é o Espírito Santo, é a unção. É o que falta para que a nossa fama corre por aí. Passamos uma luta evangelizando pessoas que não querem Deus. Passamos uma batalha na rua, porque tem pessoa que diz assim, poxa, eu até penso em ir lá na igreja. Eu até quero ir lá, porque eu já ouvi falar que aquela igreja é uma bênção, mas não chega aqui. Não vem aqui. Quantas pessoas você convidou para vir e a pessoa disse, poxa, eu quero ir lá mesmo, eu estou precisando de Deus, mas nunca chegou aqui. Sabe por quê? Porque dentro do convite que você faz pelo Espírito Santo, falta um elo, a unção. Quem está compreendendo? Isso quer dizer, o Espírito Santo ele te usa para fazer o convite. Mas o diabo está aqui do outro lado,
ele resiste? Porque ele resiste o Espírito Santo. Porque o diabo ele resiste aquela voz que sai da sua boca. Vamos na igreja, Deus está lá, vamos lá na igreja. Porque o diabo ele resiste você? Porque o diabo ele resiste no coração da pessoa? Porque o diabo ele só vai ser arrancado e despedaçado as suas obras na vida da pessoa quando ele vê unção. Então não basta só convidar pelo Espírito, tem que ter unção. E você percebeu na palavra que o Espírito Santo ungiu Jesus? O Espírito Santo estava sobre mim e me ungiu para pregar. Então, até para pregar tem que estar ungido, para que as correntes que estão na vida do povo, as algemas sejam quebradas pela pregação. Porque pela pregação é que vai quebrar a algema, pela palavra, pelo Espírito Santo. Então, lá em Mateus capítulo 4, nós vamos ver, abre lá, Mateus capítulo 4 também. Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Então toda aquela obra que Jesus fazia, alguém ouvia, alguém via os sinais, pessoas eram libertas, e a pessoa saía dali, ia para suas casas, aonde morava, na sua cidade, e falava o que acontecia. Por quê? Porque a sua fama, a fama dessas coisas, a fama dessas coisas, a fama daquilo que ele fazia. Deus me despertou para isso. Aquilo que ele fazia e as pessoas recebiam, elas corriam para a sua cidade para anunciar a libertação. Então a fama das obras que Deus operava através de Jesus chegava em outros lugares. Quando a pessoa que estava curada chegava em casa ou na cidade onde morava e contava: eu fui liberto, fui curado. Quem te curou? Jesus, o Filho de Deus. Aonde ele está? Ele está na Galiléia, ele está na Judéia, ele está em Jerusalém. Quando as pessoas ouviam e viam a libertação na vida do seu vizinho, eles pegavam os doentes dentro de casa, os oprimidos do diabo, e levava até onde estava Jesus.
Então, querido, Deus, Ele quer que o seu testemunho ganhe velocidade. Ele quer que o teu testemunho ganhe velocidade. Mas infelizmente a fama sua perante os seus vizinhos que não é boa. A fama sua perante os seus colegas que não é boa. Infelizmente, os mais exemplos, as coisas erradas que você pratica, tem ganhado uma velocidade contrária, em caminho contrário. Infelizmente tem acontecido isso na vida das pessoas. Conhece aquela mulher? Ih, conheço. Aquela mulher é fofoqueira, rapaz. E aquele homem é fofoqueiro. A fama da pessoa é essa. Por quê? Porque falta-lhe o Espírito Santo, falta-lhe unção. Falta-lhe unção. A tua fama onde você mora. Quem é você? Porque aquilo que você faz vai refletir na vida das pessoas. Fala assim, a fama do que você faz vai trazer pessoas até Deus. A fama daquilo que você faz é que vai trazer pessoas até Deus. É as obras que você faz é que vai fazer com que pessoas ouçam o que Deus está fazendo. Irmãos, Deus quer mudar nossa vida. Deus quer mudar nossa vida. Jesus era um homem tão cheio do Espírito Santo que saía em virtude dele. Abra em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía dele poder para poder e curava a todos. Saía de quê? Saía dele o quê? Poder. As pessoas pediam para tocar nele. Deixa eu tocar. Só tocar. Só tocar. Não pedia para ele orar. Só tocar. Oh, glória a Deus. Deus está neste lugar. Irmãos, quando Deus está presente, Ele muda a atmosfera e o ambiente do lugar. Ele muda. Quando Deus está presente, Ele muda a atmosfera e o ambiente do lugar. Por quê? Porque aonde Ele chega, aonde está a unção de Deus, essa unção, a unção além de quebrar o jugo e despedaçar os ferrolhos do inferno, aonde Jesus chega, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz a presença do Pai aonde Ele chega. O lar muda, o marido começa a mudar dentro de casa, a esposa começa a mudar dentro de casa, os filhos começam a mudar dentro de casa. Por quê? Por causa da unção.
por causa da sua presença, o ambiente muda, o ambiente se torna leve, a paz, ela é uma paz pura e verdadeira no coração dos homens, porque aonde ele chega, ele muda, aonde ele é honrado e adorado, o impossível se torna possível. Eu vou repetir para você. Aonde ele chega e é honrado e adorado pela igreja, por mim, por você, o impossível, aquilo que é impossível para mim, torna possível em sua presença. Porque aonde ele chega muda o lugar. Aonde ele chega e o servo de Deus começa a ser sujeito a ele, dá atenção a ele, ele ensina. E o seu ensinamento é a melhor parte que você pode ter. Não é a novela de logo mais, não. Não é o futebol de amanhã, não. A melhor parte é ele te dar agora, te ensinar agora. Ele sabe a luta que você está, ele sabe a luta que as pessoas estão passando. Ele sabe, filha, isso só vai acabar quando a unção entrar. Você já orou, você já me buscou, falta-lhe unção, falta-lhe você ser ungida pelo meu Espírito. Aonde comprarei essa unção? O que dinheiro eu tenho que dar para ter essa unção? Você não tem que dar dinheiro para ter unção. Você tem que entregar toda a sua vida sem reserva. O preço da unção é você entregar toda a sua vida sem reserva. Tudo que você quer é Deus. Tudo que você pensa é Deus. Você quer estar envolvido no seu amor. Você quer se envolver na sua presença. Tudo que você almeja alcançar vem do Espírito. Tudo que você quer é que Deus fale contigo, cuida de você. Aleluia. Você não pensa em novela, não pensa em futebol, você não pensa no que o vizinho da direita está dizendo, você não pensa que o problema na sua família, não. Tudo que você quer é Deus. Você quer respirar Deus, você quer sentir Deus. Quando ele vê isso, esse é o preço. Comprar sem dinheiro, esse é o preço. Quando ele vê isso, ele vai te dar esta unção. E esta unção, você vai chegar com esta unção. É forte. Os endemoniados vão sair. Os demônios vão sair. Os lunáticos vão ter que ser curados, libertos. Quando você chegar com esta unção, o paralítico vai andar, o cego vai ter vista. E Deus está procurando pessoas que estão dispostas a se dar sem reserva. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a se colocar em sua presença e dizer: Deus, eu quero essa unção. Eu não quero mais que a minha fama corra por causa de fofoca. Eu não quero mais que o meu nome fique na boca das pessoas porque eu sou um mau pagador. Eu não quero mais que as pessoas falem do meu nome porque ouviu falar que eu brigo dentro de casa. Não, Senhor, esta fama que está correndo por aí, eu não quero, meu Pai. Eu não quero mais. Mas eu quero, Senhor, que aquilo que eu faço na presença de Deus, diz glória a Deus, presta atenção em mim, aquilo que eu faço na presença de Deus
alguém vai anunciar em outro lugar: eu conheço um profeta, e que a palavra de Deus na boca desse profeta, eu conheço um obreiro, que a palavra de Deus na boca desse obreiro é diferente. Eu conheço os crentes, um servo de Deus, que a palavra de Deus na boca dele é diferente. Ele fala e acontece, aquilo que ele profetiza acontece. Ele ora, os demônios não suportam, cai por terra. Ele abençoa e é abençoado. Esta é a fama dessas coisas, a fama dessas coisas. A fama dessas coisas. Então você vai ver dois homens, alguns varões de cidade, que a Bíblia não fala, não menciona o nome deles. A Bíblia não fala o nome deles. A Bíblia não. Quando Lucas vai narrar Atos Apóstolos, ele vai pesquisar quem são esses homens de Chipre. Quem são esses homens? Eu nem sei, eu nem sei quem são eles. Eu só sei que eles são servos de Deus que moldou Antioquia. Eu só sei que eles são servos de Deus que se converteram, homens cheios do Espírito Santo, que mudou a história de Antioquia. Isso que eu sei. Agora, quem eles são, aonde eles estão agora, eu não sei. E a fama dessas coisas, querido, é o que precisa. É o que precisa chegar. Correr, irmãos. Porque se eu sou curado aqui, eu preciso anunciar às pessoas que eu conheço e aquelas que eu vou evangelizar, que eu fui curado aqui. A fama do que você faz vai trazer pessoas aonde Deus está. Aonde Deus está. Repete comigo: quando Deus está presente, a atmosfera, o ambiente muda naquele lugar. Atos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, ele está dentro da casa de Cornélio, e Cornélio reúne toda a família, parentes e vizinhos, todos, para ouvir a pregação do Evangelho. Então Pedro, como judeu, está na casa de homens que não são judeus, são gentis. E Pedro, reconhecendo a autoridade de Deus ali, na vida daquelas pessoas, naquela reunião, que Deus estava presente, disse: reconheço, varões, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer, Ele não faz acepção de ninguém, de usar alguém. O que Deus está buscando, o que Ele está falando comigo, contigo, Ele está insistindo, e eu não sei até quando Ele vai insistir sobre a sua consagração, sobre a sua entrega. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando Ele vai insistir com isso. Mas vai chegar um dia que ele vai dar um basta nisso. Então ele usa Pedro para dizer que ele reconhece que aquela casa ali estava presente de Deus, e aquelas pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus era com Jesus, porque ele recebeu o Espírito Santo
e poder. Porque esse é o propósito da igreja. Então, se a pessoa é músico, ele tem que receber a unção e o poder para tanger o tangedor, para tocar, para que o louvor dele, a adoração dele, quando ele tocar os dedos no violão, na guitarra ou no teclado, aquele barulho, aquele som, seja um som ungido que vai entrar no coração das pessoas e trazer libertação através do louvor. Então não tem, é para todos. O Espírito Santo e a unção é para todos. É para todos. Porém, Pedro, naquela autoridade do Espírito Santo, ele fala de Jesus. Ele fala porque ele foi ali para anunciar Jesus, porque Cornélio ouviu falar de Deus. Ouviu falar. Não tinha ainda um contato com Jesus. Então Pedro é o canal de Deus, agora cheio do Espírito Santo, porque a fama de Pedro, do que ele fazia, chegou até lá. É isso que eu estou querendo passar, essa fé para os irmãos. É aquilo que você faz, usado por Deus, é que vai fazer com que pessoas vejam, ouçam e queiram. Vai fazer com que pessoas, elas mesmas, saiam dali e diz para onde ela for: eu fui curado, eu fui liberto. Vocês viram como eu estava? Eu tinha uma dor tal, a minha cabeça doía. Você via que a minha filha era oprimida pelo diabo. Você conheceu a história do meu filho que era aleijado, minha filha que não enxergava e enxergou, agora está curada. Aonde é isso? Aonde é isso? Deus está aonde está a fama dele. É ali que Deus está. Aonde tem servos e servas se consagrando, jejuando e buscando o preço da unção. A unção tem preço. Irmãos, Jesus foi ungido. Recebeu o Espírito Santo e foi ungido. Essa é a diferença. E curou as pessoas e libertou as pessoas. Pedro está dizendo isso para ele. 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas magníficas a Deus. O ambiente mudou naquela casa. A atmosfera mudou. Veio uma alegria. O que eu bati com o Espírito Santo é alegria, é gozo na alma. Quando você começa a ficar alegre, é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é isso. Quando você começa a buscar Deus, vem aquela alegria. Você começa a glorificar, você quer até sorrir, você quer rir. Você quer rir. Quando você está recebendo o Espírito Santo, você começa até a rir. É tão gostoso que você começa até a rir. Porque você começa a falar com Deus, falar, a adoração flui, tudo flui. É aquele gozo, é aquela presença, é aquela alegria que começa a tomar conta de você. Oi, você não quer parar de rir, não quer parar, porque é o Espírito Santo revestindo, batizando, renovando a pessoa. O ambiente mudou na casa de Cornélio. A atmosfera mudou, o lugar mudou. Porque alguém cheio do Espírito Santo, alguém ungido como Pedro entrou dentro da casa de Cornélio e fez toda a diferença. Este é o segredo, a fama dessas coisas. Então vamos lá, aonde eu comecei, Atos, capítulo 11. Então diz, no versículo 19, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão,
caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E amando o Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Presta atenção aqui agora. Pedro disse para Cornélio: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa quem Ele quer. Ele chama, e se a pessoa entender o chamado e seguir as pisadas do Mestre, ele vai parecer com o Mestre. Ele vai parecer com Jesus. Jesus falava, as pessoas eram curadas. As pessoas queriam tocar na roupa de Jesus, porque da roupa dele saía poder. E Pedro, por ele ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e ungido por Deus, é a diferença daí. Então a Bíblia nos conta que a história de um lugar foi mudada por homens que não está aqui o nome deles. Não está aqui o nome deles. Agora imagina você escrever e perguntar: você sabe o que aconteceu em Antioquia? Mas quem foi essas pessoas que evangelizou Antioquia? Quem foi? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Sabe por quê? Eram pessoas anônimas para os homens, que ninguém conhecia. Só quem conhecia era Deus. Por isso o texto aqui fala, o 20, e havia entre eles alguns homens simples e sirinenses, alguns homens, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Eles entraram em Antioquia e começaram a anunciar o Senhor Jesus. E anunciar o Senhor Jesus, apresentar, a Bíblia diz o quê? Senhor. Eles apresentavam o Senhor, o Salvador, o Deus de todas as coisas. E Deus era com eles. E Deus é com os anônimos. Deus é com os anônimos, cheios do Espírito Santo e poder. Pessoas que talvez não vai ser conhecido onde mora. Só é conhecido para Deus. Eu vou repetir o que eu disse aqui no início. Às vezes o que você vai fazer vai correr o Brasil e o mundo. Mas talvez você nunca vai conhecer o que Deus está fazendo através da sua vida. Talvez o teu testemunho vai chegar em lugares que você não vai nem imaginar, porque você não é conhecido. Mas as obras que Deus te usa para fazer, a unção que Deus derramou sobre você, que faz toda a diferença,
Alguém vai contar, aquele pastor orou por mim, e depois daquele dia minha vida mudou. Talvez eu nunca vou saber disso. Eu nunca vou saber disso. E aquela pessoa, onde chegar, vai anunciar. Eu estava com este problema, eu estava nessa guerra, e um pastor orou por mim. Depois daquele dia minha história mudou. Eu prosperei, cresci. Talvez aquele pastor nunca vai saber disso. Por quê? Porque a explosão de milagre, a explosão de libertação, a explosão de cura divina estava em Jerusalém. Olhar para Jerusalém era o palco do avivamento. Jerusalém era o centro do avivamento. Era o centro de cura, libertação, de salvação de alma em grande escala. Em grande escala. Paralítico andava em grande escala. Cego enxergava em grande escala. Mas no meio de Jerusalém havia pessoas anônimas. Pessoas que não eram conhecidas. Mas por onde Deus levava, a história mudava da vida das pessoas. Eu estou dizendo que esses homens mudaram a história de uma cidade, irmãos. Esses homens mudaram a história de uma cidade, meu irmão. Mudaram a história de pessoas, de vida de pessoas. Por quê, pastor? Porque era um homem cheio da presença de Deus, era um homem ungido. Era um homem que Deus estava com ele. Era um homem que Deus estava com ele. No versículo 22 fala assim: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Agora, em Jerusalém, que era o centro, era o palco do avivamento, o centro do avivamento, o local do avivamento. Os ouvidos de Jerusalém, dos profetas, dos apóstolos, se inclinaram com um anúncio que homens desconhecidos, homens anônimos, cheios do Espírito Santo de virtude, entraram, pregaram aos gregos, aos gentios, e Deus era com eles de tal maneira que a cidade muitos se converteram. A fama de Jesus chegou na Síria, chegou em lugares ao redor. É Jesus, pastor. E aqui é desses homens. E desses homens que não tinha nome, que era desconhecido, chegou a fama do que eles faziam. Alguém dizia: Deus é com eles. Deus é com eles. Deus é comigo, contigo, meu irmão. A diferença está na unção. É na unção que está a diferença. Enviaram para lá Barnabé, homem cheio do Espírito Santo. Porque Barnabé era um líder. Eu estou dizendo, meus irmãos, aqui que esses anônimos sacudiu uma cidade. Isso quer dizer, esses anônimos, pela pregação, pela palavra de Deus, libertou pessoas. Pessoas foram libertas pela pregação da palavra. Pessoas foram libertas porque passaram a conhecer o Senhor Jesus. Eles não foram para lá contar uma história. Eles foram falar do Senhor Jesus. Quem narra isso é a palavra. A pregação deles era o Senhor. Colocaram aquela cidade para ouvir o Senhor Jesus. Quem é o Senhor dessa cidade? É Jesus. É Ele, o Filho de Deus. Ele é o Senhor dessa cidade. E todos que davam ouvido, todos que ouviam, criam e eram libertos, eram convertidos. Meu irmão, olha que presença de Deus na vida desses homens anônimos.
valores que se colocaram para entrar naquele lugar, para mudar aquele lugar, com o ser de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Envia para lá Barnabé, e Barnabé foi enviado para lá. Então diz assim, o versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, Barnabé, líder, cheio do Espírito Santo, homem honrado, um líder honrado, cheio de fé, ele viu, Barnabé quando chegou, viu aquela abundante graça. Quem quer receber a graça? Aonde abundou o pecado, quer superabundar a graça de Deus. A graça de Deus. O favor de Deus estava sobre aquele povo. Deus quer nos levar à forma dessas coisas que temos feito aqui. Deus tem pressa nisso. E você é o anunciador disso. Você que as portas se abriram. Você que já foi curado. Você que já foi liberto. Você que já foi restaurado. Deus quer que você leve a fama deste lugar, das obras feitas neste lugar, aonde você for. Vai incendiar o coração das pessoas. Vai incendiar. Repito aqui. A questão não é ter o Espírito Santo. A questão é ter a unção. A unção. Eu demorei muito, irmão, entender isso. Eu demorei muito entender. Mas a unção fazia toda a diferença quando se evangeliza, quando se prega. 24. O 23. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu Ao Senhor. Fica de pé.